Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas para vocês para a nossa aula número 2 de língua portuguesa do sexto ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula, que é que nós vamos estudar hoje, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos começar os estudos sobre o texto narrativo e mais especificamente sobre os elementos da narrativa, né? Os elementos que compõem um texto narrativo, certo? Prof, gostaria de pedir para vocês separarem o material para a aula de hoje, né? Então, peguem lá o caderninho de vocês, na matéria de língua portuguesa, coloquem lá a data, né? O assunto da aula, texto narrativo, aula 2, e fiquem a postos para nós fazermos algumas anotações, ok? Enquanto vocês vão separando o material, a prof vai apresentar para vocês os objetivos da aula. Então, vamos conhecê-los. Então, os objetivos para esta aula são: nós vamos identificar os fatos de uma narrativa, nós vamos retirar personagens de uma narração, localizar a narração em um determinado espaço, lugar onde a história se passa, bem como opinar sobre uma narrativa e argumentar sobre a sua opinião, né? Justificar a tua opinião. Muito bem? Preparados com o material, pessoal? Pois bem, então vamos começar. Para começar, nós vamos ler uma história, pessoal, uma narração, um texto narrativo. Eu trouxe uma figura aqui para vocês, olhem só que linda. Um livro aberto e desse livro saindo uma porção de elementos, né? Casa, carro, árvore, arco-íris, um cenário todo. Por quê? Porque as histórias nos possibilitam viajar, né? Sair do nosso lugar, viver aventuras com as quais a gente jamais sonhou. Isso tudo está relacionado com o texto narrativo. Vocês já vão compreender o porquê. Muito bem? Vamos à história, então? A história se chama Uma Aventura de Pedro Malas Artes. Já ouviram falar em Pedro Malas Artes? Ele tem fama do quê? Quem sabe, né? Pedro Malas Artes, ele tem fama de ser muito esperto, né? Eu coloquei uma figura aqui com uma porção de porquinhos. Será que tem algo a ver com a nossa história? Vamos ler então o texto? Uma aventura de Pedro Malas Artes. Pedro Malas Artes, uma vez, arranjou um emprego de guardador de porcos. Mas ele vivia com raiva do patrão, que dava a ele pouca comida e pagava muito mal. Um dia, Pedro estava guardando os porcos perto de um lamaçal. Então, passou por ali um homem que quis comprar os animais. Pedro Malas Artes fingiu que era dono deles e vendeu os porcos todos, com a condição de ficar com seus rabos. Ficar com os rabinhos. Assim que o homem foi embora, enterrou os rabos no lamaçal com a ponta de fora e começou a gritar pelo patrão. Patrão, patrão, os porcos se afundaram todos no lamaçal. Socorro, patrão, socorro! O patrão, ouvindo o berreiro, veio correndo. Quando viu os rabos na lama, pegou num deles e puxou, pensando que puxava um porco. Mas só saiu o rabo do mesmo. Então, Pedro Malas Artes, muito desabusado, preveniu o patrão. Assim não, patrão, que o rabo não aguenta. Eles só saem daí se a gente arrancar com a pá. Pois vá buscar a pá, anda, traga logo 2. Pedro Malas Artes correu até a casa. Ele sabia que o patrão guardava 2 bolsas de dinheiro bem escondidas. Então, ele pediu à patroa as 2 bolsas, dizendo que o patrão é que tinha mandado. A mulher ficou desconfiada. Então,
Pedro gritou de longe para o patrão, fazendo grandes gestos. Não é para pegar as duas! O patrão, pensando que ele estava falando de paz, confirmou: as duas, todas as duas. A mulher entregou as duas bolsas a Malas-Artes, que caiu no mundo e nunca mais voltou. Danadinho, né, esse Malas-Artes? Então, esse texto, pessoal, é uma história que é uma narração, é uma narrativa. E por que será que é uma narrativa? Vamos compreender por que esse texto é uma narração? Pois muito bem, né? Então, uma narração, o que é? É um relato, uma contação de acontecimentos que podem ser reais ou fictícios. Vocês acham que a história do Pedro Malas-Artes foi real ou foi fictícia? Alguns vão dizer, é mentira, tudo invenção. Outros vão dizer, não, acho que aconteceu mesmo. Ele era muito esperto, né? Não sabemos, né? Não sabemos. Mas o que vocês precisam compreender é que uma narração é um relato, uma contação de algo que pode ser real e pode ser fictício, pode ser inventado, tá? E nesta história, nesta narração, participam personagens, né? Que podem ser personagens que vivem a história ou podem ser apenas o narrador que conta essa história, né? Nós vamos compreender na sequência, nas nossas aulas, que a narração pode ter um narrador personagem e pode ter um narrador observador, tá? Importante vocês frisarem, né? Terem em mente agora que a narração é uma contação de algo, de um acontecimento que pode ser real ou fictício. E nessa história nós temos um narrador, temos personagens e mais alguns elementos. Vamos lá? Além disso, nós temos os fatos, né? O que é que são os fatos, pessoal? São o conjunto de acontecimentos que se ligam entre si, formando uma história, né? Então, durante a história da nossa aventura do Pedro Malas-Artes, nós tivemos vários fatos. Daqui a pouquinho a prof vai começar a enumerar para vocês os fatos, certo? E esses fatos, eles estão interligados, eles estão unidos e formam a trama da história. Nós podemos ter personagens, podemos não, temos que ter personagens que podem ser pessoas ou seres personificados. O que é que são seres personificados? São objetos, são animais que agem como pessoas. É bem comum nós termos histórias na qual os objetos falam, tomam atitudes, né? Ficam tristes, alegres, se vingam, têm raiva, planejam. Então, esses personagens são seres personificados, tá? Objetos e animais que estão agindo como seres humanos, vivendo os fatos narrados pela história, certo? Então, o que é que são fatos? O conjunto de ações, de acontecimentos que são ligados entre si e formam a história. Personagens são as pessoas ou os seres personificados que participam dessa história, tá certo? Adiante. Nós temos um tempo, uma época em que a história se passa ou quanto tempo duram esses fatos, né? Muitas vezes a época é atual ou bem antiga ou num passado distante. Outras vezes a história dura um dia, uma vida inteira, um mês. Então essa é a referência de tempo. Nós temos também o lugar, que é o espaço e o cenário onde ocorrem os fatos. E o narrador, aquele que conta, que relata a história para nós, ok? Vamos identificar esses elementos na história que nós lemos juntos? Então, vejam só. De fatos, nós temos os seguintes fatos.
Primeiro, Pedro Malas Artes está cuidando dos porcos, o primeiro fato. Segundo fato, ele é mal pago pelo patrão, não ganha muita comida. Terceiro fato, o que ele faz? Vende os porcos, fica com o dinheiro e com os rabinhos, né? Põe lá na lama e depois o que é que ele faz? Engana o patrão, fica com o dinheiro dos porcos e ainda com as 2 malas de dinheiro que o patrão tinha em casa. Esses são os fatos, entenderam? São vários acontecimentos que estão ligados na história, formando um todo, ok? Adiante. Personagens. Quem nós temos de personagens desta narrativa? Pedro Malas Artes, é claro. O sujeito que comprou os porcos, nós não sabemos o nome, mas ele é personagem. Eu preciso dele na narrativa para que os acontecimentos ocorram e se desenrolem, né? O patrão e sua mulher, né? Então, muitas vezes, quando nós vamos identificar personagens numa narrativa, nós não temos nomes, mas eles existem, como foi o caso dessa narrativa, né? Nós não temos o nome do patrão, nem da mulher e nem do sujeito que comprou os porcos. E o tempo? Aonde está o tempo da nossa narrativa? Percebam que o tempo nesta narração a gente não consegue identificar com precisão. A gente tem uma noção de que a duração de tudo não chega a passar de um dia. Por quê? Porque ele foi cuidar dos porcos, né? O Pedro Malas Artes. Passou um senhor, queria comprar, ele vendeu, fez um plano lá na cabeça dele de ficar com os rabinhos e enganou o patrão. Então, nós podemos dizer que isso não durou mais que um dia, certamente, ok? E o lugar? Aonde aconteceu a história? Provavelmente numa fazenda, né? Já que o patrão criava porcos, né? Não vai criar porco numa casa, no quintal, no apartamento, nem na cidade. Provavelmente no apartamento, não, no apartamento, na fazenda, né? Não vai ser lá no apartamento. Por quê, gente? O lugar nós não temos identificado com precisão. É uma informação implícita que está escondida e eu preciso interpretar, compreender a história para que eu identifique isso, ok? E o narrador? Que tipo de narrador nós temos nesta narrativa, nesta narração? Nós temos um narrador observador. O que isso significa? O narrador observador é aquele que apenas relata os fatos, conta a história para nós, mas ele não é personagem. Percebam que nós temos de personagens Pedro Malas Artes, o sujeito que comprou os porcos, o patrão e a sua mulher. Se nós tivéssemos um narrador personagem, seria um desses que estaria nos contando a história, né? O Pedro Malas Artes ia dizer assim, eu cuidava dos porcos e o patrão me pagava mal e passou um homem que quis comprar os porcos e eu vendi, por exemplo, né? E se fosse o sujeito que comprou os porcos, como é que ele poderia contar a história para nós? Passei por uma estrada e vi um homem cuidando dos porcos, comprei eles, né, para mim, por exemplo. E o patrão, como é que ele ia contar a história? Já imaginaram? E a mulher, como ela contaria a história? Então, para vocês terem certeza se o narrador ele é personagem ou observador, identifiquem os personagens da narração da história e depois se façam a pergunta. É um deles que conta a história? Não. Então é narrador ou observador. É um deles que conta? Sim. Então é narrador, personagem. Ok? Acredito eu que é bem tranquilo, não é nada complicado, né? É somente fazer a leitura e estar atento aos itens ali da história. Ok? Para finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês uma ilustração que faz parte dessa história, ó. Uma aventura de Pedro Malas Artes. É claro que esse aqui é um exemplo apenas. Existem outras ilustrações também para a mesma história.
E essa história tem até algumas versões diferentes, né? Escrito um pouquinho diferente, não é sempre igual, dependendo da região, ok? Pois muito bem, vou ficando por aqui, pessoal, né? Agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam, vocês têm atividade para fazer sobre o assunto, né? Nos vemos na próxima aula. Tchau!